Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, gurizada. Olha só, temos algumas definições sobre jogadores que estão chegando, ou melhor, jogador que está chegando, um que já está em Porto Alegre, mas o Grêmio tem que negociar com o clube dele. Tem a situação do Lucas Esteves, que foi definida agora durante a tarde. Definida pelo menos num primeiro momento, mas o resultado dessa situação não é nada bom para o Grêmio até o momento. E nós vamos falar ainda sobre o planejamento do Grêmio para o jogo de amanhã, que é bem diferente do que o que a gente vinha acompanhando nos últimos tempos, e é um planejamento que até surpreende, tá? Vamos falar sobre tudo isso, te inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho, vem comigo que eu tô contigo, vamos falar das últimas do Tricolor a partir de agora. Vamos lá, vamos falar sobre Camilo, tá? Volante, no caso, está aqui em Porto Alegre já há algum tempo, desde o final de semana. Inclusive, ele veio para resolver questões pessoais em Porto Alegre e também por conta dessa situação com o Grêmio, vamos deixar isso tudo muito claro. Esteve no CT Luiz Carvalho, chegou a realizar até treinamento por lá, tá? Foi apresentado para o treinador, para o grupo de jogadores, tudo bonitinho, legal, show de bola. Só que o Grozny, a equipe que ele tem vínculo até 2026, que é grana. Ele tem contrato por lá ainda. O detalhe dessa história toda é que o clube pede 2 milhões de euros pela liberação do jogador. 2 milhões de euros para ele deixar a equipe russa. O grande ponto dessa história toda, ele não quer mais voltar para lá. Ele está muito assustado com o que vem acontecendo lá por conta da guerra. Então ele não tem mais vontade de trabalhar lá, ele quer voltar para o Brasil, ele quer voltar aqui para o nosso país, e ele quer deixar essa situação tensa que acaba sendo vivida por lá, né? O grande ponto dessa história, quando ele foi para lá, já estava acontecendo a guerra. Ou seja, aquela normativa da FIFA em que os jogadores poderiam se desvincular de clubes onde os países estão no meio de guerra, aquela normativa para ele não vale, porque quando ele foi para lá ele já sabia que o país estava em guerra. Ou seja, não tem como ele fugir, não tem como ele sair. Daqui a pouco, se ele conseguir um acordo com o clube, legal, show de bola. Só que nesse momento ele tem contrato em vigência, o Grozny faz jogo duro pela liberação do atleta, inclusive ontem eu trouxe a palavra do CEO do clube aqui, dizendo que mandou um ofício ao Grêmio, que o Grêmio não deve fazer um contrato com ele, no caso como agente livre, porque ele não é, e agora o empresário do atleta, inclusive, está vindo ao Brasil nas próximas horas para tentar definir essa situação. Eu não acredito que o Grêmio vá pagar esse valor, 2 milhões de euros, pela liberação do atleta, até porque o Camilo, ele viria para ser mais um reforço apenas ali no setor do meio campo, mas o Grêmio já tem outras opções, a não ser que o treinador tenha pedido e tudo mais, por ser um jogador específico e tal. Pode ser que esteja sendo assim, acontecendo nos bastidores, mas neste momento o Grêmio não deve contratar o jogador como agente livre, porque ele tem contrato em vigência. A equipe russa pede 2 milhões de euros pela liberação do atleta. Vamos fazer uma conta assim básica, tá? Euro 6 pila, 2 vezes 6, 12. 12 milhões de reais seria esse valor que o Grêmio teria que pagar pela liberação do Camilo. Será? Vamos acompanhar. Nesse momento, ele está em Porto Alegre, como eu disse para vocês, resolvendo questões pessoais, mas também com essa situação com o Grêmio. Outro jogador que esteve na pauta do Tricolor, está na pauta do Tricolor nas últimas horas, é o Christian Oliveira, uruguaio de 22 anos, joga no Los Angeles FC. O Grêmio está tentando a compra deste jogador. Embora a imprensa uruguaia coloque como uma situação avançada, como um jogador muito próximo de fechar com o Grêmio prega muita cautela ainda sobre essa situação, tá? Não há um acordo do Grêmio com o clube dos Estados Unidos. O Grêmio tem um acordo encaminhado com o jogador. E essa é a vontade do atleta, deixar a equipe dos Estados Unidos. Foi revelado nas últimas horas o motivo. Ele tentou ir para o Uruguai, não conseguiu lá fechar com o Nacional. Ele tentou ir para outras equipes também, até com o São Paulo chegou a ter uma conversa, se eu não me engano. Ele não acabou conseguindo fechar. Ele quer deixar Los Angeles por conta das queimadas que acontecem lá nos Estados Unidos, e ele tem uma filhinha que tem um problema de saúde, e por conta disso ele não pretende voltar a atuar por lá. Ele quer deixar o quanto antes a equipe dos Estados Unidos.
Por conta disso, ele tenta essa transferência aqui para a América do Sul. Como eu disse, tentou para o Uruguai, não conseguiu lá o encaminhamento com o Nacional, tentou até com o São Paulo, não conseguiu. E agora o Grêmio está tentando a contratação deste atacante, joga preferencialmente pelas pontas, o Christian Oliveira. Mas é um ponto importante, o Grêmio tem acordo com o jogador, com o clube a situação ainda está indefinida. Tá? O Grêmio conta, claro, com a pressão do próprio jogador por essa liberação. Outro jogador para as pontas ou para a ponta que o Grêmio também está avançando e muito próximo de fechar essa contratação, se é que a gente já não pode cravar como fechada, é Francis Amuzu. O jogador do Anderlecht já está a caminho do Brasil, deverá chegar nas próximas horas, no finalzinho da manhã dessa quarta-feira, muito provavelmente, realiza os exames aqui na capital porto-alegrense e assina com o tricolor, muito provavelmente, o que se especula hoje nos bastidores, um contrato de 2 anos. O valor que o Grêmio está pagando pela vinda, pela rescisão do jogador, 1.200.000 euros. Contrato de 2 anos, como eu disse para vocês, chegada no finalzinho da manhã dessa quarta-feira, no início da tarde, às vezes o voo pode atrasar. Lembrando, a contratação do Francis Amuzu em nada interfere numa possível contratação do Christian Oliveira. O Grêmio pretende contar com os 2 jogadores, dando mais opções ao técnico Gustavo Quinteiros, que em diversas vezes, já desde que chegou aqui, disse que o Grêmio precisa de extremas. Precisa de um extrema, na verdade, né? Com urgência. E ele sempre cita a saída não só do Soteldo, mas do Reinaldo, como do Diego Costa. Enfim, ele sempre fala desses jogadores que saíram. Para a defesa também, ele fala de zagueiro, tá? Jeromel, Rodrigo Caio, ele sempre cita esses números. É engraçado que ele não fala de reforços, né? Ele fala sempre de reposições. Sempre nas reposições. E o Grêmio pretende dar isso ao treinador. Falando em lateral esquerda, vamos falar sobre Lucas Esteves. Deixa o teu like aqui embaixo, que é sempre muito importante aqui para o crescimento do nosso canal. Fechou? Legal, então. Muito obrigado. Vamos falar sobre Lucas Esteves. Terminou agora no início da tarde e a decisão não é boa. O que aconteceu lá na Câmara Nacional de Disputas, a CNRD. O jogador entrou com um pedido de rescisão contratual, né, para ele poder deixar o Vitória. Só que a CNRD proferiu que não é capaz de julgar o caso. A decisão foi colocada nas redes sociais pelo próprio empresário do jogador, o Marcelo Robalinho, que diz que a saída agora vai ser a Justiça do Trabalho. Dessa forma, dificilmente o Lucas Esteves ficará à disposição do Grêmio para o Clássico Grenal. A ideia do tricolor era contar com o jogador já na sua lateral esquerda no próximo sábado. O Grêmio nutria essa expectativa. Não foi divulgada ainda uma data para que essa audiência na Justiça do Trabalho aconteça. Estou vendo gente publicando que é dia 31 de março, que é no finalzinho de março ainda, enfim, não tem nada certo ainda, tá? É importante que se diga isso. O empresário Marcelo Robalinho, ele foi além. Ele disse que a preocupação é zero quanto à situação do jogador lá com o Vitória. Vamos abrir aspas aí para um dos tweets que ele fez na rede social. A minha preocupação é zero em relação à liberação do atleta Lucas Esteves na Justiça do Trabalho. Ninguém pode ser obrigado a manter vínculo empregatício e a Lei Pelé foi criada justamente para colocar o vínculo federativo como acessório do vínculo empregatício. Nenhuma cláusula é capaz de afastar a imperatividade da lei nesse ponto. Fecha aspas, a palavra do empresário do jogador. Vamos acompanhar, vamos ver o que o Grêmio vai tomar de decisões nas próximas horas, se vai aguardar pelo Esteves, se vai atrás de outra contratação. O Grêmio tem urgência, né? O próprio Quinteiros vira e mexe, fala sobre reposições ou contratações para essa posição. Lateral esquerda há bastante tempo é um problema grande que nós temos. O Vieri vem jogando bem, vem dando conta do recado, mas fato é que nós vamos ter dois testes, vamos dizer assim, agora, né? Juventude, amanhã à noite, e o rival no próximo sábado, para a gente ver realmente como é que está o nosso campo defensivo, vamos colocar assim. Falando do jogo de amanhã é dia de Grêmio, como eu disse para vocês, e o planejamento para essa partida é um pouco diferente. O Grêmio vai viajar no dia do jogo. Amanhã, às 10 horas, o Grêmio viaja lá para Caxias do Sul e retorna em seguida após o final da partida.
O time deverá contar com uma equipe mista, quase reserva, né? Pensando no clássico Grenal, o próprio Quinteiros disse na última coletiva que pretende ter uma equipe 100% ou muito próxima disso para o confronto contra o rival. Thiago Volpe hoje é cotado para ser o titular dessa partida e ganhar a primeira oportunidade com a camisa do tricolor. O provável Grêmio que vai a campo nessa quarta-feira contra o Juventude tem Thiago Volpe, João Lucas, Gustavo Martins, Natan e Pedrinho, ou o próprio Vieri, mas a tendência é que é o Pedrinho na lateral esquerda, tá? Dodi na vaga do Cuejar, Edenilson, Monsalve, André Henrique e lá no comando do ataque, o Arezzo. Esse deverá ser um provável Grêmio para enfrentar o Juventude amanhã às 10 horas da noite. Tá bom? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tô de plantão. Qualquer notícia te trago aqui no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima.